Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a nossa aula é sobre composição do organismo. A gente vai estudar ali os aminoácidos, as proteínas, os lipídios, carboidratos, o DNA e o RNA. Então, como vocês podem ver, é um conteúdo bem extenso, então a gente dividiu essa aula em parte 1 e parte 2. Para começar, a gente vai começar aqui com um pense e responda. Então, imagine um mundo onde todas as frutas, verduras, carnes e grãos tivessem o quê? O mesmo gosto e textura, gente? Não ia ser meio estranho comer toda a comida assim, sem nenhuma diversidade ali de sabor? Não ia ser muito legal não, hein? E vocês já pararam para pensar por que a nossa comida ela é tão colorida e tem sabores tão diferentes? Então, nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. O que vai diferenciar ali a questão das estruturas, das cores, dos sabores da comida e também do nosso organismo. Então, a resposta dessa pergunta que a gente fez é que cada tipo de alimento ele é produzido, né? Ele tem na sua composição um tipo de biomolécula. Então, por exemplo, né, nos lipídios, aquelas comidas mais gordurosas, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali a questão dos lipídios, né, que vai ter aquela textura mais rica, mais amanteigada ali, que derrete na boca ali o requeijão, como o requeijão. Aí, nas carnes e também nos peixes, a gente vai ter as proteínas, que vão dar aquele sabor que a gente chama de umami, que é um sabor profundo e carnudo. E nos carboidratos, né, a gente vai ter o quê? Um sabor doce, ali dos pães e também dos doces, que é aquela comida que a gente gosta, aquela comida docinha, bem gostosinha, tá, gente? Então, para começar aqui, vamos falar o que são as biomoléculas. As biomoléculas, gente, vão ser compostos orgânicos que são ali produzidos ali por nós, seres vivos. E elas são fundamentais tanto para a estrutura, metabolismo e também para a reprodução celular. E elas vão ser ali a base da vida, gente. Sem elas, né, os processos ali do nosso organismo não aconteceriam. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre os lipídios, ácidos nucleicos, proteínas e carboidratos. Então, começando aqui com os carboidratos, né, que é ali a composição ali, ó, dos pães, das massas, né, dos doces e também ali das batatas, de alguns legumes. E os carboidratos também podem ser conhecidos ali como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. E eles vão desempenhar ali um papel essencial ali no metabolismo energético. Então, os carboidratos, eles vão o quê? Eles vão ofertar a questão da energia rápida, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar, a gente vai fazer ali um treino, né? Então, a gente vai comer, a gente vai se alimentar ali com alimentos que têm um alto teor, né, de carboidratos, que vai dar aquela energia, assim, que a gente vai dar aquela força pra gente fazer aquilo que nós precisamos, tá? Então, esses aí são os carboidratos. E dentro dos carboidratos, a gente tem algumas classificações, né? Então, a gente vai ter os monossacarídeos, né? Então, os monossacarídeos, eles vão ter de 3 a 7 átomos de carbonos, né? Então, os que têm 5 átomos de carbono são conhecidos como as pentoses. E ali a gente tem os ácidos nucleicos, né, como a ribose e a desoxirribose, que fazem parte ali do DNA e do RNA. E aí a gente tem as hexoses, né, que vão ser solúveis ali em água, vai ter ali o sabor adocicado e dentre elas a gente tem a glicose, né, que é o açúcar, né, o açúcar refinado que a gente come. A gente tem a frutose, que é o açúcar das frutas, né, como diz o nome, e a galactose ali, que vai fazer parte do açúcar dos laticínios. E depois a gente tem os oligosacarídeos, né, que vai ser o quê? Vai ser a junção de 2 monossacarídeos, né? Então aqui, ó, a glicose mais a frutose, a gente vai ter a sacarose, né? Então a sacarose, ela tá ali presente na cana-de-açúcar, né? Então, a cana-de-açúcar, através dela, a gente tem o quê? A produção do açúcar. E também ela está ali nos legumes, né? Então, ela faz parte ali da composição, né, de alguns legumes aqui, como a beterraba, gente. Alguém aí já tomou suco de beterraba? É uma delícia e é ótimo ali para o nosso sistema imune também. Aí a gente vai ter a lactose, que vai ser a junção da glicose mais a galactose, e
a glicose mais a glicose, a gente vai ter a maltose, que é o açúcar do quê, gente? Do malte, né? Que ela é utilizada ali para fazer a produção, por exemplo, da cerveja. Agora, gente, eu vou falar sobre um tema que é muito delicado para mim, que é a intolerância à lactose, né? Então, eu sou uma intolerante à lactose, infelizmente, e muitas pessoas também têm esse problema. Então, a gente tem dois tipos de problemas ali com leite, que pode ser os intolerantes e os alérgicos, né? Então, a intolerância à lactose, o que que é? A pessoa, ela deixa de produzir a enzima que vai quebrar esse açúcar ali do leite, né? Então, muitas vezes, a gente acaba utilizando, tem um medicamento, né, chamado lactase, que é exatamente essa enzima. Então, ela vai ajudar ali no processo de digestão. Então, o intolerante, ele vai poder utilizar, vai poder comer ali um laticínio, né? E os problemas relacionados são mais gastrointestinais. Já, gente, o alérgico à proteína do leite, né, que pode ser ali, por exemplo, a caseína, é um pouco mais complicado, né? Que quando ela toma algum alimento, comida, até medicamentos, né, que tem ali a lactose, ela vai desenvolver uma reação alérgica. E não pode ter ali, ó, fechamento de glote, problemas ali de urticária na pele, né, problemas respiratórios, falta de ar. Então, é bem mais grave, né? E tem muitas crianças também que nascem, que a gente chama dos APLVs, que não podem ali fazer uso, por exemplo, de fórmulas, né? Que vão desenvolver ali uma alergia, tá, gente? Então, daí são algumas doenças relacionadas a esse tipo de carboidrato. E depois a gente tem os polissacarídeos, né? Então, aqui, ó, como vocês estão vendo aqui nesse mapa, ele tem muitas funções, né? Então, os polissacarídeos, eles têm ali a função de reserva energética. No caso dos humanos, a gente vai guardar esse açúcar em forma de glicogênio, né? Então, o nosso fígado vai metabolizar ele na forma de glicogênio. E aí, quando a gente precisar ali de um açúcar rápido, ele vai quebrar esse glicogênio em moléculas de glicose, tá, gente? Aí a gente vai ter a energia que a gente precisa. E nas plantas, né, nos vegetais, a gente vai ter o amido, né? Então, tem vários alimentos ali que tem uma fonte bem alta de amido, por exemplo, a batata, né? Então, ela vai ter o amido. Os polissacarídeos também podem ter a função estrutural. Então, aqui nos vegetais, né, ela vai fazer parte da sua parede e ela forma ali a celulose. Nos animais, ela vai formar o quê? A estrutura do exoesqueleto, que produzida ali a quitina, por exemplo, ali, que é a casquinha ali, né, da joaninha. Nas bactérias, ela vai fazer parte ali da sua parede bacteriana através do peptídeo glicano e também ali na bactéria, ela vai participar ali da sua membrana com o lilopolissacarídeo, tá? Já nas algas, né, ela vai ter ali a produção da agarose e dentro ali da matriz celular, que é o quê, gente? A membrana da célula, né? Então, ela vai ter ali a função como um proteoglicano, uma glicoproteína ou uma glicosaminoglicana, tá, gente? Então, daqui são as funções ali dos polissacarídeos. E aqui, ó, gente, nós temos aqui a estrutura, né, de alguns carboidratos, né? Como eu falei, eles podem ter o quê? Diferentes números de carbonos ali na sua estrutura, né? Então, aqui a gente tem 3 carbonos, aqui a gente vai ter 4 carbonos, aqui os 5 carbonos, que a gente chama de pentoses, e aqui, né, os açúcares, né, os carboidratos com 6 carbonos, que são as hexoses. E agora, gente, a gente vai montar aqui a estrutura de um carboidrato. Então, como vocês devem ter visto, trouxe aqui para a nossa aula o nosso kit, né? Então, aqui a gente tem um kit de produção de moléculas, né? Então, cada uma dessas moléculas, ela vai representar um átomo e cada um desses canudinhos, as suas ligações. Então, para começar aqui, a gente vai montar um carboidrato, tá? A gente vai montar ele na sua estrutura linear. Então, aqui a gente vai ter 3 carbonos, aqui uma função OH e aqui uma função aldeído. Bora lá! Então, aqui para a gente representar o carbono, a gente vai usar essa bolinha verde, tá? Então, vamos juntar aqui, ó, 3 carbonos. Então, 1 carbono, 2 carbonos,
3 carbonos. Juntamos todos eles aqui. E agora vamos montar aqui as suas funções orgânicas. Então, a gente vai pegar aqui esse, que é vermelhinho, para fazer uma dupla ligação. Então, aqui a gente vai fazer a dupla ligação do oxigênio, que ele vai ter ali a sua função aldeído. Então, vamos ligar aqui o nosso oxigênio, função aldeído, e ele também vai ter aqui, ó, esse carbono, ele é tetravalente, então ele precisa o quê? De 4 ligações. Então, colocamos mais uma ligação, e essa bolinha laranjada vai representar o hidrogênio. Então, a gente coloca aqui um hidrogênio. Continuando aqui, ó, na nossa estrutura do nosso gliceraldeído, do nosso açúcar de 3 carbonos, a gente vai ter aqui mais uma ligação com o hidrogênio. E aqui, ó, desse outro lado, ele vai ter uma ligação OH, que é um álcool. Então, a gente coloca aqui o oxigênio, a bolinha preta, que representa o oxigênio, mais uma ligação e um hidrogênio. E fazemos novamente aqui embaixo. Então, a gente vai ligar aqui o oxigênio. E mais uma bolinha laranjada que representa o hidrogênio. E para fechar a nossa estrutura, né, lembrando que ela está na sua forma linear, a gente vai ligar aqui mais um hidrogênio. Então, aqui, ó, a gente teve a formação de um gliceraldeído, né, de um carboidrato de 3 carbonos. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, agora, gente, a gente vai falar dos lipídios, né? Então, os lipídios é tudo aquilo que vai ter óleo ou gordura na sua composição. Então, os lipídios, eles podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e animal. E o seu consumo deve ser feito o quê, gente? De forma equilibrada. Por quê, gente? Porque a gente tem a gordura boa e a gordura que não é tão boa, né? A gente tem as gorduras que são ruins ali para nossa saúde. Não que elas sejam ruins de gosto, né? Elas são uma delícia, né? Se a gente olhar aqui, ó, sorvetinho, chocolatinho, né? Uma delícia. Porém, ali para a nossa saúde, ela não é tão benéfica, né? Por exemplo, ali as frituras, os queijos amarelos. Por quê, gente? Porque na sua estrutura, elas vão produzir o HDL, né? Que é aquela gordura que pode causar aterosclerose, que é um entupimento ali das nossas veias. Né? Então, por isso que a gente fala que esse tipo de gordura ele não é tão bom, né? Levando em consideração a nossa saúde. E aí a gente já tem ali as gorduras que são boas, né? Então, a gordura do abacate, das oleaginosas, né? Ali o óleo, né? Que é feito ali do azeite, né? E também o salmão, né? Então, o salmão e também os peixes, de uma forma gerais, né? Eles vão ter ali o ômega 3, que é extremamente protetor, né? Então, ao contrário, né, do LDL, a gente tem o HDL, que é o quê? O tipo de gordura boa, né? Que vai proteger ali a nossa saúde cardiovascular, tá? Então, lembrando, lipídios bons e outros nem tantos. E aí, gente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os diferentes tipos de lipídios, tá? Então, ele também tem diversas funções ali dentro do nosso organismo. Então, ali, ó, os acilgliceróis ou glicerídeos, eles vão ter ali a estrutura dos óleos, gorduras, né? Então, o óleo é quando ele é insaturado e as gorduras é quando ela é saturada, né? Então, ela vai ter ali a dupla ligação. Temos os lipídios que formam as ceras, os fosfolipídios, né, que vão estar presentes ali na membrana celular, os esteroides, que vão fazer ali a produção dos hormônios sexuais, e também o colesterol, né, que também vai dar aqui essa origem. Então, agora a gente vai montar a estrutura do lipídio, tá, gente? Então, vamos mais uma vez aqui utilizar o nosso kitzinho. Então, vamos aqui montar a nossa estrutura do lipídio. Então, eu já tinha deixado aqui organizado para a gente fazer a reação acontecer. Aqui a gente tem uma molécula de glicerol, né? Então, ela vai ter 1, 2, 3 carbonos. E aqui a gente vai ter uma função OH, aqui outra função OH e aqui outra função OH. Então, aqui o oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio.
E todas essas bolinhas laranjadas são hidrogênios. E aqui a gente vai ter o quê? 3 ácidos graxos, tá, gente? Então, essa bolinha aqui que tá em cinza, ela vai ser o radical. Então, para cada tipo ali de lipídio, vai ter um radical diferente, tá, gente? Então, aqui a gente vai ter um carbono com uma dupla ligação e aqui um OH, formando o ácido carboxílico, ok? E para que essa reação ocorra, gente, o nosso glicerol ele vai ter que perder esse hidrogênio e o nosso ácido graxo vai perder essa função OH. E ele vai se ligar aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com os demais, né? Então, aqui, ó, o nosso ácido graxo vai perder o OH e o nosso glicerol vai perder aqui o hidrogênio. E a gente vai fazer essa ligação. Opa, minha bolinha quase caiu, mas não caiu. Aqui a mesma coisa, a gente tira o hidrogênio e aqui ele vai perder a sua função OH. Agora não teve jeito, gente, caiu mesmo. Então aqui, ó, a gente vai ter a nossa molécula de triacilglicerídeo, que a gente acabou de formar. Então, além dessa estrutura, a gente vai ter o quê, gente? Aqui a molécula da água. Então, além de formar um triacilglicerídeo, a gente vai ter 3 moléculas de água, né? Então, aqui a gente tem o oxigênio e seus 2 hidrogênios. Então, vamos continuar aqui, ó. Quais são as funções ali dos nossos lipídios, né? Então, ele vai ter ali função de reserva de energia, né? E o triacilglicerídeo, ele é muito importante também ali para a questão da energética. Então, depois que a gente gasta toda a glicose, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a quebra ali das células, né, de gordura, que a gente chama de adipócitos. Ó, aqui uma pessoa com tamanhos de adipócitos normais, aqui uma pessoa já em sobrepeso. Olha como aumenta ali o tamanho, né, da célula de gordura. E aqui uma pessoa obesa, né, além do aumento do tamanho ali das células de gordura, eles vão ter vários marcadores inflamatórios, tá, gente? Então, o tecido adiposo ali é a nossa fonte de energia. Depois a gente vai ter a função de componente estrutural, né, das nossas membranas celulares. Então, aqui, ó, é a estrutura da membrana, que vai revestir ali as nossas células. E ela vai ter o fosfolipídio, né? Então, eles são componentes ali essenciais ali da bicamada lipídica das membranas celulares. Aí ele serve também como um isolante térmico e também elétrico, né? Então ali a gordura ela vai ajudar o quê? A proteger o nosso corpo ali da perca de temperatura. Então ele ajuda ali a regulação e vai ajudar a reter o calor. Além, gente, de ser isolante elétrico. Então, caso vocês não soubessem, né, os nossos neurônios, né, eles vão ter o quê? Vão ter impulsos nervosos, vão ter ali uma eletricidade correndo no nosso cérebro, gente. E para que haja essa proteção ali, como isolante elétrico, né, aqui a gente vai ter uma camada, né, que a gente chama camada de mielina, que vai proteger o nosso neurônio, tá? Além da sua função de impermeabilização, né? Então, os lipídios vão atuar ali como impermeabilizante nas folhas, né, fazendo ali a questão das ceras aqui, ó, na folha. No caso das abelhas, né, vão ter ali a cera da abelha, nos favos de mel. E no nosso ouvido, gente, a gente vai ter o cerume, que vai nos proteger ali, vai proteger o nosso ouvido ali de patógenos, de barulhos muito altos. Então, essa é uma das funções ali da cera do ouvido, né, e também dos lipídios. A nossa próxima função ali do lipídio é na produção dos hormônios, né? Então, aqui a gente vai ter o colesterol, e através dele, né, a partir dele, a gente vai ter a produção ali da progesterona, que é o hormônio, né, sexual feminino, assim como o estradiol, que é ali o estrogênio, né, que é produzido ali no nosso ovário. E nos homens, e também em menor quantidade nas mulheres, a gente tem a produção ali da testosterona. Além de produzir o cortisol, que é o hormônio ali relacionado, gente, ao estresse. Então, a pessoa muito estressada vai ter ali um nível de cortisol muito alto. E também a aldosterona, que vai fazer ali a regulação, né, da nossa pressão arterial.
Outra função ali dos lipídios, gente, é a absorção ali das vitaminas, né? Então, todo mundo precisa de vitaminas ali para ter o bom funcionamento do nosso organismo. E para fazer essa absorção dessas vitaminas, a gente também precisa dos lipídios, porque elas também são lipossolúveis. Então, a gente tem a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. A gente fala que é o ADEC, que necessariamente precisa ali, né, do lipídio, né, da gordura, para que elas sejam absorvidas, né? Então, a vitamina A é importante ali para a visão, a vitamina K para coagulação sanguínea, né? A vitamina A e a vitamina D e a vitamina E também são importantes ali como antioxidantes e também vão ajudar na regulação do metabolismo. Então, sempre quando for tomar, fica a dica, hein, gente? Lembra que eu sou farmacêutica, fica a dica aí da farma também. Sempre quando forem tomar algum tipo de vitamina, o ideal é que você tome ele junto com as refeições para ajudar aí nessa absorção. Então, vamos agora para a nossa atividade, tá? Ela fala assim, os lipídios são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da composição ali dos lipídios, outros elementos como, por exemplo, o fósforo. E também possuem funções básicas no nosso organismo, tais como, que a gente acabou de ver, né, que é o fornecimento de energia para algumas células, e alguns tipos participam ali da composição das membranas celulares. Atuam como isolante térmico nos animais endotérmicos e facilitam determinadas reações químicas que vão ocorrer ali no nosso organismo. Então, aqui a gente tem que marcar a alternativa incorreta, tá? Essa tá fácil que a gente acabou de falar. Vamos lá, alternativa A, hormônio sexual como a progesterona, testosterona. Com certeza, né? A gente acabou de ver lá, né? Os lipídios fazem parte ali da produção, né? Através do colesterol. Então, alternativa B, os glicerídeos, cerídeos e fosfolipídios, né? São as classes de lipídios que vão ser o quê? Que vão com características pouco solúveis em água, exatamente. Né? Então, a gente falou ali da cera do ouvido, da proteção das plantas. Então, ok, correta. A alternativa C, a bainha de mielina, responsável ali pela condução saltatória do impulso nervoso, possui em sua composição os esfingolipídios. Correta também, né, gente? A gente falou sobre isso, né? Sobre a bainha de mielina ali que produz os nossos neurônios. A alternativa D, grande parte do colesterol é transportada através do LDL. Lembra que a gente falou que é aquela gordura má que faz mal ali para o nosso organismo? Exatamente. E uma parte dela vai ser excretada no fígado e outra serve ali para a síntese das membranas celulares. Correto, gente, tá tudo correto até agora. Vamos ver a alternativa E. O colesterol é precursor das vitaminas do complexo B. Não, gente, errado. A gente falou lá do ADEC, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Então, achamos aqui a nossa alternativa incorreta, tá? Então, aqui já acertamos, é a alternativa D. Então, aqui vamos para o nosso revisando. Falamos hoje sobre os carboidratos e sobre os lipídios. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, tenham aprendido um pouco mais, tenham aprendido aqui fazer a montagem aqui dos nossos carboidratos e dos nossos lipídios. Um abraço e até a próxima aula!